prazer enorme estar aqui mais uma vez nessa apresentação desse negócio que vem revolucionando aí a forma aí das pessoas dentro do mercado do digital e dos criptoativos, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Erivan, eu moro aqui na cidade de Embu-Guaçu, São Paulo, eu tenho 43 anos de idade, sou casado e tenho 2 filhos. Eu conheço esse setor, esse mercado que eu vou te apresentar hoje aqui, desde 2013, tá? Então, tenho um certo conhecimento, já testei várias coisas e o que eu vou passar hoje aqui para você, se você entender, se você esquecer tudo que você já viu atrás, inclusive as coisas que você testou sem ter conhecimento e teve prejuízo, eu garanto que aqui, com essas informações, o seu pensamento vai ser outro, tá? Então, hoje aqui você vai, né, de fato, conhecer uma nova blockchain da rede Botchain, que é o primeiro ecossistema de referência que traz dentro dessa blockchain, que é a Caripe, tá? Mas antes disso, eu quero voltar ao passado, né, para vocês entenderem o que eu vou passar aqui, tá? Nessa noite aqui, tá bom? Eu não sei você que é convidado ou você que já faz parte, né, já ouviu falar de uma moeda, de uma criptomoeda chamada-se Bitcoin, né? Aonde que é essa moeda? Em 2008, ela foi criada para fazer transações financeiras, justamente numa época que estava tendo uma crise, né, mundial, e as pessoas não estavam conseguindo tirar os valores dos bancos, das contas bancárias. Então foi aonde um grupo de pessoas, né, acreditamos nós, que chama-se Satoshi Nakamoto, criou essa criptomoeda para estar fazendo aí pagamentos de pessoas, né, ponto a ponto, que é o P2P, tá? Sem precisar de instituições financeiras ou uma terceira pessoa envolvida para fazer essas transações. A blockchain pública, ela iniciou-se em 2009, porém, em 1991, já tinha se instaurado uma blockchain, né? Depois eu vou até pesquisar o nome das 2 pessoas que criou essa blockchain, mas o Bitcoin foi a revolução da blockchain pública que startou em 2009, tá? Com isso, né, já tem 18 anos que se passou, né? Se você que é convidado não conhece o Bitcoin ou já ouviu falar do Bitcoin, né, é uma criptomoeda revolucionária que de 2008 para cá ela teve um crescimento de mais de 42 milhões de vezes. Para você ter ideia, se você tivesse comprado R$ 100 naquela época, o seu valor teria se multiplicado mais ou menos 42 milhões de vezes, tá? Mas se você tem alguma experiência negativa com Bitcoin, de algumas pessoas, né, que usou o Bitcoin para te induzir a sistema fraudulento, né? Se você acha que o Bitcoin não é real, eu convido você para abrir conta no Mercado Pago, né? O Mercado Pago, ele é um banco do Mercado Livre, um dos maiores marketplaces que tem na América Latina. Também quem tem conta em bancos virtuais como o Nubank, né? Esses 2 bancos que eu estou citando, lá você vai poder comprar o Bitcoin, frações de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, entre outros criptoativos, tá? Então, esse negócio que nós estamos passando é um negócio que já existe, que já funciona e é a realidade, tá? Só que assim, a rede do Bitcoin, quando ela nasceu, ela tinha 2 fatores que eram negativos, né, para algumas pessoas. Uma delas era as taxas, que era muito alta, e as transações delas demoravam muito, né? Porque ela foi criada só para sistema de transação financeira. Foi aí, então, que surgiu, depois do Bitcoin, a blockchain 2.0, que é a rede da Ethereum, aonde ela surgiu com contratos inteligentes, né, abrangendo aí diversos setores, imobiliário, né, construção civil, entre outros aí, trazendo algumas melhorias dentro da rede da blockchain. Uma delas é as taxas mais baratas que a rede do Bitcoin,
e a velocidade mais rápida. Com isso, com essa nova tecnologia dessa blockchain 2.0, essa tecnologia teve um crescimento de mais de 16 mil vezes. Só que tudo que nasce precisa ser melhorado, e mesmo a blockchain 2.0 sendo melhor que a blockchain 1.0 em quesito de transações, né, e velocidades, houve-se uma necessidade de criar uma outra blockchain, né? Eu estou dizendo da blockchain 3.0, que no início, essa blockchain, antes de existir a blockchain, era uma corretora chamada Binance, né, que foi criado lá em 2020, aonde ela criou primeiro um token dela, chamada BNB, e posteriormente criou a própria blockchain da rede BEP20, trazendo, né, a unificação de plataformas e as redes públicas, juntamente com o sistema bancário, né, inovação de contratos inteligentes também, e com essa tecnologia que ela trouxe a mais do que as outras que eu falei passado, ela teve um crescimento de mais de 9.100 vezes. 9.100 vezes. Só que hoje, né, nós, na era da tecnologia, da inteligência artificial e do poder de computação quântica, nasce a rede da blockchain, que é a blockchain 4.0. Ou seja, é o posicionamento da rede bot. É a evolução de todas essas blockchains que eu falei para vocês aí. Todas essas blockchains, a 1.0, a 2.0, a 3.0, elas são boas e vão continuar sendo boas e também vão continuar crescendo. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Uma blockchain que ela já funciona, trazendo uma rede pública, uma rede de algoritmo modular, crescimento dela, você acha que vai ser 16 mil vezes, 9.100 vezes? Né? Porque ela tem um poder de supercomputação interligado à inteligência artificial, né? Tem a criptografia em blockchain, né, de alto nível, e ela traz um sistema modular avançado, trazendo as transações rápidas e escaláveis. Ou seja, é a próxima explosão que soma a inteligência artificial com o poder da computação quântica e a criptografia da blockchain. Imagine você, quanto você acha que essa blockchain, que essa tecnologia vai crescer? De março até agora, ela já cresceu uma média de 700%. Tá? Então, imagine um programador que vem já usar uma rede pública, aonde, se eles fossem fazer uns contratos, né, fossem fazer uns projetos, né, vamos imaginar lá na rede da BEP20, demoraria meses. Aqui, usando a tecnologia da blockchain 4.0, né, as mesmas informações que ele iria usar lá, ele usando aqui, o projeto dele é feito em minutos, tá? Show de bola? Bom, então com isso, o que eu quero dizer para vocês é que já nasceu, né? Já existe uma blockchain pública da rede bot, que ela traz um layout, né, da comunidade global. E é o primeiro ecossistema de referência da CARIPEC, trazendo um modelo sustentável e econômico aí, tá? Aqui são alguns pontos, né, algumas estruturas que essa blockchain já trouxe, já está funcionando, né? Tudo isso aqui já está funcionando, não é teste, isso aqui não é um projeto. No início de 2024, teve-se, né, o projeto, mas agora já é realidade, tá? Além disso, para que essa blockchain viesse a público, lá no início de 2024, como eu disse, teve um consenso de capital aí da blockchain, onde teve uma rodada de investimento. Somente, para vocês terem ideia, foram investidos 15 milhões de dólares aí de algumas instituições de venture e capital de elite. Uma delas é a Nix Foundation, que ela é um fundo de tecnologia de nível estatal da Suécia, só ela investiu mais de 8 milhões de dólares. E isso em falar na Alpha Capital, um dos maiores fundos de venture de capital na Turquia, onde tem lá um fundo de mais de 2 bilhões de dólares,
sem falar também na Gernot Capital, principal instituição de investimento da Binance Alpha. São, né, aqueles validadores lá do início da Binance. Imagine, essas empresas, todas essas empresas, elas já investiram nas blockchains anteriores e elas também estão investindo, né, investiram nessa blockchain. Por que será? O que será que eles enxergaram nessa blockchain? Será que eles iam colocar o capital dele em risco? Né? Eu acho que não. Então fica uma pergunta para você. Por que será que algumas empresas estão investindo milhões de dólares nessa nova blockchain? Além disso, né, essa blockchain, a ideia dela, a arquitetura dela nasceu do CEO, né, da quinta maior exchange da Ásia, o Johnson Zhao, né? Além de essa exchange ter um outro grupo, né, de pessoas que são os fundadores, hoje ele é a principal pessoa, CEO, responsável pela expansão, né, da blockchain e da própria exchange, aonde ele deixou na mesa mais de 50 milhões de dólares disponível para que os programadores que usam blockchain de outras redes trouxessem os seus programas para cá, né? E com isso, né, passando pela avaliação, a blockchain ela pode financiar o projeto dele 10%, 30% ou até 100%. Além de eles ganhar, né, muito mais dinheiro do que nas outras blockchains, tá? Isso também, para vocês terem ideia, nós temos duas moedas, né? Uma é a moeda de governança, a outra é a moeda de gás, né? Que é o BOT, tá? A moeda BOT. Todas as blockchains têm duas moedas, no nosso caso não é diferente. E essa moeda de gás, ela vai ser listada nas principais exchanges aí do mundo aí. Em setembro vai ser listada na primeira exchange, na OKX, né? Posteriormente na Bybit, KuCoin, a MEX, a BitGet, entre outras exchanges, tá? Para você ter ideia, né? O fenômeno que é e o que está acontecendo a nível global, né? Nós já atingimos mais de 55 países ao redor do mundo. E hoje eu afirmo para vocês, isso aqui são dados reais, que já atingiu mais de 1.150.000 usuários usando essa blockchain. Presta atenção, de janeiro até agora, mais de 1.150.000 pessoas já estão usando o sistema da blockchain, né? E nós já temos aí coberturas de mais de 15 grandes sistemas linguísticos, né? Então nós já estamos atuantes aí na Ásia, né? Ela está vindo de lá para cá, América do Norte, América do Sul, né? Aonde que aqui no Brasil, além do Brasil, nós vamos expandir para Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Paraguai, né? Aí tem a Europa, a África e Oriente Médio, ok? Aqui na frente você vai ver alguns escritórios que tem espalhado aí pelo mundo, aonde nós temos aí uma estrutura operacional de mais de 1.500 escritórios, ou seja, são 1.300 estúdios e mais 200 centros de operações para dar suporte para as pessoas que usam esse sistema, que usam essa tecnologia. Se vocês perceberem, na parte de baixo aqui, nós temos, se vocês perceberem na parte de baixo aqui, nós temos aqui o mapa do Brasil, aonde nós não temos nenhum escritório, né? Não temos nenhum escritório, mas o campo está aberto para cada um de vocês na sua cidade, seguindo os requisitos que tem aí, você levar um escritório aí para a sua cidade, ok? Aqui eu vou passar para vocês algumas fotos que teve no evento em março, onde que o Felipe Alexer, né, juntamente com o Miro e o NASA, Narciso Saraiva, eles foram lá ver essa tecnologia, foram lá ver essa blockchain, tá? E se vocês perceberem aqui, desse lado aqui, tá o Felipe Alexer, tá? Tá o Felipe Alexer, juntamente com a bandeira do Brasil e a bandeira da França, né? O Felipe, ele é francês, ele estava representando lá os dois países, tá? Mas aqui na frente, aqui, ó,
Deixa eu passar aqui. Tem mais algumas fotos que teve lá do evento que aconteceu. Foi surreal o negócio, tá? Eu, infelizmente, não pude estar presente, mas eu recebi transmissão ao vivo de lá para cá, ok? Deixa eu só ver aqui. Tá, aqui eu esqueci de falar para vocês que nesse dia reuniu 45 países e regiões, aonde, né, reuniu 4.000 pessoas reunidas num único local, aonde teve líderes políticos, empresários reunidos, mais de 20 convidados de elite presentes, sem falar no presidente, né, da Exchange, presidente presidente da Exchange da Ásia, tá? Além disso, teve audiência ao vivo, ultrapassando aí mais de 200.000 pessoas aí, ok? Bom, aqui você vai entender o porquê que esse negócio aqui é diferenciado, né? A Caripec é o primeiro protocolo, ou seja, é um protocolo de computação quântica, né, da moeda CA, né? É um protocolo de supercomputação descentralizado, ou seja, é o primeiro ecossistema de referência da blockchain. É a porta de entrada de tráfego mais forte. Suporta a conversão de tráfego global a nível de dezenas de milhões. Tá bom? Bom, aqui você vai entender o porquê que eu, né, e várias pessoas escolhemos fazer parte dessa tecnologia, dessa blockchain, desse fenômeno, tá? Antes de você entender, você tem que entender que toda criptomoeda, toda moeda, né, para ela existir, ela se consolidar no mercado, ela tem que ter 3 pontos, né? Um delas é uma blockchain própria, outro delas é a comunidade e outra é uma tecnologia que faz sentido. Nesse caso, a nossa tem todos isso, né? Uma blockchain própria, comunidade global e uma tecnologia que faz sentido, né? Nós vamos ter 210 milhões de unidades dessa moeda que elas não existem, elas estão sendo produzidas, elas estão sendo mineradas, né? E ela vai ser mineradas durante 22 anos, ok? Eu vou destrinchar um pouco aqui para vocês entenderem aqui, tá? Só para vocês entenderem aqui, 210 milhões de moedas vai ser minerada durante 22 anos, ok? 210 milhões de moedas, tá? Aonde? Nós já temos aqui disponíveis 10 milhões de unidades de moedas para swap, ou seja, a qualquer momento que você quiser vender ou comprar a moeda, ela tem liquidez imediata, tá? Desses 210 milhões, 200 milhões dessas moedas, ela vai para produção da rede de poder computacional, tá? Então, o que vai acontecer aqui durante 22 anos? Durante 22 anos, vai ser minerada 40.000 moedas por dia. 40.000 moedas por dia, ok? Aonde? 42% dessas moedas mineradas, elas são destinadas para a mineração de poder computacional, tá? 18% dessas moedas que são mineradas todos os dias, 18% ela vai para o fundo de reserva para a produção do pós, né, de mineração pós do protocolo. São 7.200 moedas que vão sendo reservadas para compensar as pessoas que deixam as moedas nas mineração do pós do protocolo, ok? 2% vai para a fundação, 3% vai para os DAOs da comunidade, que eu vou passar mais à frente para vocês, e 35% ela vai para uma divisão de pool quando você bate os níveis dentro do sistema, tá? De 2 em 2 anos, vai ser reduzida 10% da produção diária dessas moedas. A cada 2 anos, reduz 10%, tá? Por quanto tempo isso vai acontecer, essa mineração? Por 22 anos, ok? Show de bola? Deixa eu apagar aqui o negócio aqui.
Bom, ô Francisco, mas como que faz para mim fazer parte desse negócio, né? É bem simples aqui. Para você fazer parte, você consegue participar comprando um poder computacional a partir de US$ 100, né? Imagine que você não tem dinheiro para comprar uma máquina, né? Ou várias máquinas para você minerar a moeda na sua casa. Você pode comprar um pedaço, como se fosse um aluguel dessa máquina, e durante 22 anos você vai ganhar uma porcentagem baseada no poder computacional que você adquiriu, tá? Isso daí, né, ó, presta atenção no que eu vou falar. Todo dia, o poder computacional, ele produz 1%. Então, você que entrar hoje, comprar um poder computacional, seja de US$ 100, de US$ 1.000, você vai começar ganhando 1% do poder de mineração, baseado no poder que você comprou. Com o tempo, esse 1% ele vai reduzindo até chegar a 0,5% para equalizar com as pessoas que entraram antes de você. Então, qualquer pessoa que entrar hoje ou amanhã vai receber um pouco mais de porcentagem do que as pessoas antigas, para compensar os dias que elas não entraram atrás, ok? Então, como eu disse, aqui a mineração é passiva do poder computacional, onde que 18 mil unidades são destinadas para as pessoas que compram poder computacional, ok? E aí, todo dia, depois de 24 a 48 horas, quando você receber a fração daquela moeda, todo dia, se você quiser vender ela, você vende ela e transforma em dólar, em pix, aonde você quiser. A única coisa que acontece aqui, quando você faz isso, ela vai cobrar uma taxa, né, de imposto da blockchain de 5%, só que essa taxa ela não fica para a blockchain. 1,8% ele volta lá para aquela piscina lá do pós do protocolo, né? E 3,2% ela vai para os nós, os validadores da rede, tá? Aqui para você entender um pouco mais, nós temos 5 formas de ganho dentro do programa aí da Caripec, dentro da blockchain. Eu vou falar aqui duas, uma delas é você comprando poder computacional e a outra dela é você deixando as suas moedas dentro do stake. E aqui eu costumo dizer que o stake ele é rei. Então aqui serve para aquelas pessoas que querem alavancar mais o seu capital, aonde nós temos aqui, deixa eu só pegar aqui um marcador. Se vocês verem aqui, ó, nós temos aqui o flexível, que quando você compra o seu poder computacional, se você não quiser vender aquela sua fração daquela moeda, você pode colocar aqui no flexível, no stake flexível, que em cima daquela fração você vai ter um ganho aí de 0,2 a 0,4% em cima da fração da sua moeda. A qualquer momento, você pode clicar no botão para retirar esse valor e vender. Demora 24 horas para desacoplar do sistema e você converter para a moeda que você quiser. Agora, se você quiser um pouco mais, nós temos aqui o plano de 30 dias, onde que você deixa suas moedas alocadas. Todo dia você pode sacar o rendimento, né, em moeda, mais uma fração que vai sendo liberada também. Aqui nós temos o prazo de 90 dias, também funciona da mesma forma. Todo dia você resgata o seu valor ganhado, né, em rendimento, e uma fração das suas moedas também fica liberada. Temos os 180 dias e os 360 dias. Da onde que vêm os ganhos da mineração pós do protocolo? O nome já fala, mineração pós do protocolo. Então, é outra mineração que existe depois da primeira mineração, aonde que daquelas 40 mil unidades de moeda que é minerada todos os dias, 7.200 moedas, elas são injetadas, né, no fundo de reserva para pagamento e rendimentos desse stake, daquelas pessoas que compram a moeda, que você pode também comprar a sua moeda e colocar aí nesses stakes aí, tá? Então é daí onde que vem o dinheiro. Aqui não depende de entrada de pessoas, tá? Aqui os juros compostos são diários e automatizados. Então você escolha
né, a melhor forma para você duplicar os seus valores aí, você vai ver certamente do que eu estou falando, ok? Aqui para você ter uma ideia, tá? Depois eu vou atualizar essa tela, tá? Porque ela está desatualizada. Mas se uma pessoa, né, compra moedas e deixa ela no stake. Então aqui está um valor, né, aproximadamente de uma pessoa que pegou 10 mil dólares e ela comprou moedas. E aí ela tem a opção, né, de colocar essas moedas no flexível, aonde as moedas dela vai ficar disponível para ela 24 horas por dia, ela podendo, né, tirar do stake, vender, fazer o que ela quiser, a hora e o dia que ela quiser. Isso dando para ela um retorno de 0,2 a 0,4% em cima da moeda que está lá no stake. Tá? Se ela deixar lá por 30 dias, aproximadamente aquelas moedas vai ser multiplicada por 3 vezes. Agora, se ela não precisa, né, de dinheiro rápido assim, ela pode optar e deixar por 30 dias, aonde que ela vai ter mais ou menos uma média diária aí, né, de 1,3%, e as moedas dela pode ser multiplicada por 4 vezes mais. E assim sucessivamente, né? Eu costumo mais deixar as minhas moedas no plano de 360 dias, né? Que ela está dando hoje uma média de 0,62% em cima da moeda que eu guardo, tá? Totalizando os 360 dias, quando você faz a soma, vai ter dado uma média de 2% ao dia, né? Aqui, essa conta foi feita quando o stake estava pagando 0,72. Então, hoje está 0,62. O que isso significa? Se você pegar 10 moedas e deixar em 360 dias, após 360 dias, as suas moedas ela vai crescer no mínimo 10 vezes. Faz a conta, quanto que está a moeda hoje. Aqui, isso aqui só foi uma conclusão, um cálculo para você entender. E quando foi feita essa projeção, o preço da moeda estava 30 dólares e uma média aqui flexível de 0,3% ao dia. Não é em cima do dinheiro, é em cima da moeda. Agora imagine, você pega 10 moedas, deixa em 360 dias e ela cresce 10 vezes mais. Se a moeda hoje ela vale 32,60, 32 dólares e 60. Imagine você pegando 100 moedas vezes 32,60. Só que a projeção dessa moeda dentro dos próximos anos ela chegar a 120 a 140 dólares, ok? Aqui, se você gosta de um negócio que está sendo bom para você, você também certamente pode falar para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, tá? Que você não vai ganhar, infelizmente você não vai ganhar dinheiro em cima do dinheiro das pessoas, tá? Mas se você trabalhar de forma profissional, ajudar as pessoas, mostrar um caminho e fomentar a comunidade para a blockchain, você chegando nos níveis aqui que eu vou passar, você pode estar ganhando aí uns bônus aí diariamente que a própria blockchain vai passar para nós, tá? Então imagine que você trabalha num banco, né? Que você, ou melhor, você é cliente de um banco. Eu vou inventar 2 bancos aqui. Você trabalha no Banco Santander, um exemplo, e aí o Banco do Bradesco sabe que você está no Banco do Bradesco, o Banco do Bradesco sabe se você está lá no Banco Santander, e aí ele sabe quanto que você investe lá no Santander e quanto que você recebe de retorno. O Banco do Bradesco vai falar assim, ó, saia do Santander, venha para cá, nós temos uma modalidade de investimento que você vai ganhar mais. E eu vou te fazer uma proposta. Quanto mais clientes você trouxer para usar o nosso sistema, nossos fundos de investimento, e você crescendo aqui, que nós vamos montar uma estratégia para você atingir as metas, nós vamos te pagar um bônus mensal aí pelo seu trabalho. Então aqui não é diferente. O que acontece? Se você atingir o primeiro nível aqui, que é o volume 1, né? Você tem que ter 500 dólares de poder computacional comprado e você pode montar as suas equipes, né? A equipe A, a equipe B, a equipe C. E essa equipe, a sua menor equipe, se ela movimentar 10 mil pontos, que é 10 mil dólares, né? Você já sobe o primeiro nível dentro da blockchain, onde você passa a receber uma média aí
de uma moeda por dia, tá? Quanto mais pessoas entram dentro dessa modalidade, você pode receber aí 0,70 moeda, 0,90 moeda e assim sucessivamente. Para você ganhar mais um pouco e você ir para o V2, você tem que ter $1.000 de poder computacional comprado e você tem que movimentar 30 mil pontos na sua menor equipe, na sua menor linha, e aí você ganha aí uma média de 2 moedas todos os dias. Todos os dias. Eu vou passar aqui, só para vocês terem ideia, do V7, tá? Do V7 até o V10 é onde que a coisa começa a ficar mais gostosa. Então, quando você chega no V7, você passa a ganhar mais um bônus adicional de 3%. Lembra-se que lá atrás eu falei que uma porcentagem ia para os DAOs, né? É isso. Quando você chega no V7 até o V10, você ganha mais, né, um bônus adicional de 3%, tá? E para você que consegue atingir os níveis de V1 a V10, você vai ganhar aí, né, mais uma bagatela de 6 a 30% em cima do stake que as pessoas estão colocando as moedas no stake. Você vai ganhar em cima do lucro que elas estão tendo no stake, ok? Então aqui as regras de distribuição e bônus aqui é incrível, o negócio já funciona. Eu tô muito feliz, impactado em tudo que eu tô vendo nesse negócio, tá? Provavelmente você vai ficar com mais dúvida. Eu sugiro que você chame a pessoa que te convidou para ela tirar as suas dúvidas, tá? Aqui só para você ter uma ideia, dessa projeção que eu fiz aí atrás, quando você bate o nível de V1, né? Essa aqui já está uma tabela mais atualizada, onde você tem que ter $500 comprado no poder computacional e a sua menor linha movimentar $10.000, 10 mil pontos, aproximadamente você vai ganhar $30 por dia, que dá aproximadamente $900 por mês. Se você trabalhar mais um pouquinho e você ajudar mais a galerinha que está com você, tá? Aqui você vai aumentar o seu poder computacional para $100, ok? A sua menor equipe ter 30 mil pontos movimentados, $30.000, e aproximadamente você vai ganhar $75 todos os dias, aproximadamente $2.250, tá? Isso aqui é sem falar nas moedas que você já tem em stake e sem falar nos ganhos que você já tem, né, de poder computacional. Agora imagina aqui o nível, né, e o alvo que eu e várias pessoas estamos mirando aqui, ó, é o V10. O V10 você obviamente vai ter que ter um poder computacional, né, mais agressivo de $20.000. Você tem que ajudar dois amigos ou 2 pessoas da sua linha a ser pelo menos o V9 e aproximadamente todos os dias você vai ganhar $150.000. Dá mais de 4,5 milhões por mês. Esse negócio é fantástico. Não se assuste, porque esse negócio que eu estou falando é diferente do tradicional. Talvez você não acredite, porque é algo diferente do que você vê aí no dia a dia. Tá bom? Bom, e aqui a lógica é muito simples, tá? Tanto do poder computacional do CA e o BOT, que é o petróleo digital. Como eu disse, nós temos 2 moedas, a moeda minerada e a moeda do gás, tá? Aonde que 50% das taxas de gás, né, ela vai para queima e infinita deflação, tendo um controle de fluxo forte totalmente produzido em 25 anos, beleza? Então, a moeda que vai ser listada é a BOT, tá? Em setembro ela vai ser listada na OKX, hoje ela está $9,72, é bem provável que ela dobre o preço na primeira listagem dela, ok? Já na moeda CA, que é a moeda do protocolo de mineração, eu vou aqui pegar aqui para vocês, ó, 10% de refluxo para queima infinita e deflação,
ok? A produção diária com redução de 10% a cada 2 anos. Então, no momento que nós estamos hoje, né, durante 2 anos, vai ser minerada 40 mil unidades. Passou 2 anos, vai cair para 36 mil unidades, ok? O setor de stake. O setor de stake promove o quê? A redução da oferta da moeda em circulação, tá? Isso, né, trazendo um tráfico de domínio privado, né, e o consenso da equipe comunitária. Show? Deixa eu apagar aqui de novo aqui. Maravilha, eu espero que deu para entender aqui, tá? Então, o resumo lógico aqui desse negócio aqui é que nós, inclusive você que está aqui pela primeira vez, nós temos um negócio de longo prazo com potencial de crescimento de mais de 10 mil vezes. É um sistema aí verdadeiramente global. E o que eu digo para você é, simplesmente agarre, né, essa riqueza do poder computacional na era da blockchain 4.0. Eu costumo dizer que a blockchain pública, ela capacita o ecossistema cria o tráfego realimenta a blockchain pública e o efeito volante cria um mercado de riqueza com alta simultânea de preço e volume, tá? Para encerrar, eu vou falar aqui para você uma coisa. Eu vi nascendo o Bitcoin, eu vi nascendo o Bitcoin, eu vi nascendo a Ethereum, eu vi nascer a BNB e eu não fui buscar o conhecimento de nenhuma delas. Eu já cheguei a acumular 10 Bitcoin em 2017 e eu me desfiz para mim pagar um caminhão que eu tinha. Eu me arrependi, né, e me arrependo até hoje. Mas não me culpo porque eu não tinha a informação, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu seria muito besta, muito idiota se eu deixasse novamente passar essa segunda oportunidade na minha mão. Então a pessoa que te convidou, certamente ela enxergou, ela entendeu e trouxe você, né, para conhecer esse negócio e certamente ela quer que você tenha a sua vida transformada financeiramente, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês, mais de 60 pessoas aqui na sala. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Desejo uma ótima noite para vocês.